Tivemos aí um pequeno probleminha com a nossa internet, mas já estamos de volta. E eu queria propor algo diferente essa noite para vocês. Eu quero muito que nós comecemos essa live fazendo um momento de oração. Seja para agradecer, seja para pedir. Cada um de vocês terá a liberdade em Cristo de colocar no altar aquilo que tem para oferecer. Eu tenho muito para agradecer, mas confesso que também quero pedir. Então, eu quero junto com vocês ligar agora em oração. Vamos falar com Deus, pedir para que o Senhor nos ajude a ouvir, a entender, a receber com boa vontade a sua palavra, para que ela possa frutificar nas nossas vidas. É esse o nosso objetivo, é esse o intuito do nosso coração. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, nós te bendizemos, pois até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos fortalecido. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso nós estamos alegres. Eu sou grata ao Senhor, ó Deus, por mais esta oportunidade com a qual o Senhor tem me enriquecido. Eu louvo ao Senhor pelo seu cuidado, eu louvo ao Senhor pela sua atenção, por tudo, ó Deus, quanto o Senhor tem manifestado a mim, a minha casa, a minha família, aos meus amigos, às muitas pessoas pelas quais nós temos intercedido. Eu rogo ao Senhor, ó Deus, que esse propósito seja tão poderoso, Senhor, tão profundo, Senhor, quanto o primeiro propósito que nós fizemos, que nós sejamos verdadeiramente alcançados, ministrados, que a Tua palavra possa produzir o efeito para o qual ela está sendo designada. Eu oro ao Senhor pela Tua serva, que será o canal, que será a porta-voz do Senhor esta noite ao nosso coração. E o meu desejo, ó Deus, é que o Senhor a use como nunca antes, que seja especial para ela, que seja especial para nós. Eu peço ao Senhor, ó Deus, que mantenha cativa toda a mente, que de boa vontade, Senhor, está se dispondo a ouvir a sua palavra, de modo que o inimigo não arrebate a sua palavra de nossos ouvidos e nem dos nossos corações. Que ao terminar, Senhor, esta live, nós estejamos diferentes, para bem, para melhor, que haja paz em nosso coração, Senhor, que haja entendimento em nossa mente, que nós possamos descansar na certeza de que aquele que nos prometeu é também fiel para cumprir. É o que eu te peço, ó Deus, e pelas quais eu te agradeço, certa da vitória. Em o nome de Jesus, amém. Amém? Eu vou estar convidando a missionária Ana Paula. Eu peço a você que permaneça aí em comunhão, em oração. Nós sabemos que a palavra do nosso Deus, ela tem o poder de operar todas as coisas das quais nós temos necessidade. O Senhor é que Ele fale, não de acordo com a nossa necessidade, mas de acordo com a sua vontade. Porque existem algumas necessidades que nós temos e que nós nem sabemos ainda, mas o Senhor já sabe. E eu tenho certeza que essa noite Ele vai supri-las. Oi, amiga, graça e paz, Oi, tudo bem? Senhor, amém. Tudo bem, graças a Deus. Como foi sua semana? Graças a Deus, tudo bem, tô tranquilo. E a sua, amor? Eu estou muito feliz, eu quero que você saiba que eu estou muito feliz por você ter Amém. aceitado o convite para estar participando desse propósito. Eu sei do quanto você é compromissada e acredito também que esse é um dos motivos pelos quais a seta de Deus apontou para você, e eu sei que vai ser uma bênção. Eu tenho Amém. certeza que vai ser uma bênção. Quero que você fique à vontade, deixa Deus te usar com força. Nós estamos aqui à disposição do reino. Queremos ouvir o que Deus quer falar. Amém? Fica à vontade, a oportunidade já está com você. Amém. A paz do Senhor para todos. Estou muito feliz também de estar aqui, honrada demais com este convite, né? Você já sabe a minha admiração todos os dias que posso, sempre falo sobre isso, o quanto sou feliz, o quanto amo ouvir Deus através de ti. E hoje estar aqui, sendo eu este canal, é uma grande responsabilidade, mas eu creio que o Senhor, que é aquele que nos usa, é hoje presente para nos alimentar um pouquinho mais, né? Amém. Eu queria deixar aqui de início para
contribuir com as experiências, né, ao qual o Senhor tem feito na minha vida, em Hebreus capítulo 11, o verso 6 e o verso 8, que diz assim: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. O 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e sem saber para onde ia. Essa passagem, ela é muito forte para comigo, até porque uma parte disso, dessa experiência, eu também vivi e ainda vivo, né? Estando eu morando em São Paulo, há alguns anos atrás, há 2 anos já atrás, passando por muitas experiências com Deus, aprendendo muito, muito sobre Deus, achando até muitas vezes que já sabia de tudo sobre Deus. Mas o Senhor sempre tem algo para nos ensinar. E eu estava em São Paulo, há exatamente uns 5 anos atrás, e o Senhor mandou eu ir para um lugar. Era um lugar ao qual eu sempre dizia: para lá não vou, jamais. Lutarei com todas as forças para que eu nunca precise ir para esse lugar. Mas o Senhor falou para mim ir. E por mais que eu não quisesse, eu, como serva de Deus e crendo na palavra de Deus, crendo no poder de Deus, obedeci. Quando eu fui para esse lugar, eu mesma, uma mulher grande como sou, sempre fui uma menina muito mimada, muito manhosa, muito chorona. Qualquer luta, qualquer problema assustava e me fazia chorar. E quando o Senhor me mandou para esse lugar, apanhei demais. Foi muitas lutas, muito sofrimento, foram muitos choros, e não eram choros gritando, eram choros em silêncio. Só o Senhor sabe o quanto eu fiquei em silêncio, o quanto eu chorei em silêncio, procurando pessoas para poder pedir uma ajuda, mas não tinha coragem, né? Não sabia como eu poderia ser interpretada por aquelas pessoas, porque como mulheres de Deus, sempre damos a palavra, né? E dificilmente alguém acha que nós precisamos ouvir também. Então, eu me via sozinha, só eu e o Espírito Santo, orando, chorando e dizendo: Senhor, eu não aguento mais. Senhor, me tira daqui. Senhor, me socorre. E o Senhor, em todos os momentos, mandava apenas eu esperar. E uma das coisas que me fez ir para esse lugar foi que o Senhor falou para mim que era para mim ir para aquele lugar, porque ele iria mudar, ele iria fazer algo com alguém. E quando eu saísse, quando eu fizesse esse algo que o Senhor queria, então ele me tiraria de lá. Então, logo que cheguei, mesmo com todas as lutas que eu estava enfrentando, a minha oração era: Senhor, quem é? Com quem é que o Senhor quer falar? Com quem é que o Senhor quer transformar? Me fala que eu quero ir lá, já mandar tudo que o Senhor mandar eu dizer, eu quero falar. E eu quero sair de lá, daqui com pressa. Mas o Senhor não dizia quem era. E eu passando as lutas, eu passando os processos. E eu dizia: Senhor, me socorre, me ajuda. Eu não estou vendo, não estou entendendo nada. Eu preciso saber com quem que tu quer falar, com quem que tu quer que eu mude, que eu ajude, porque eu estou sofrendo aqui. E nada além de eu esperar, de eu aguardar, era o que eu ouvia de Deus. Então, eu lembro que uma cunhada minha sempre cantava muito alto, e um dos hinos que ela cantou, e depois ficou muito em meu coração, porque naquele tempo eu já estava cansada, eu já estava sem força. Houve um tempo, já lá aproximado dos seus 2 anos nesse lugar, que eu olhava e dizia: Senhor, eu não consigo mais me reconhecer. Eu já não sei mais quem sou eu. Não sei quem sou eu como humana, não sei quem sou eu como serva de ti. E eu, chorava e dizia: Senhor, me ajuda, porque, como você mesmo diz, naquele lugar eu estava me sentindo pior que o mosquito no cocô do cavalo do bandido. Eu olhava e dizia: Senhor, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Nesse lugar eu estou me sentindo pior do que qualquer verme, como diz até mesmo o profeta na Bíblia. E eu pedia socorro, mas o Senhor não me tirou de lá.
E o tempo foi passando. E nada de mudança, nada de eu conseguir entender quem era. Aí chegou um dia, a qual eu estava na casa da minha mãe, e eu conversando com ela, eu disse, mamãe, né, ela sempre conta das lutas dela, eu conto da minha e a gente se ajuda. E naquele dia eu conversando com ela, eu disse, mamãe, a gente tem que aprender a melhorar, a gente tem que aprender a crescer como ser humano. Olha, eu vou falar para a senhora, dentro desses tempos que eu estou onde eu estou, eu aprendi muita coisa que eu não aprendi a minha vida inteira. Quando eu falei para ela, eu aprendi muita coisa que eu não aprendi a minha vida inteira, o Senhor, através do Espírito Santo, disse para mim, agora que você entendeu, era você. Quando eu senti isso, quando eu ouvi essa voz do Espírito Santo dizendo que era eu, naquele momento, me segurei, cheguei na minha casa, no meu quarto, e disse, Senhor, mas se era eu, por que o Senhor não falou? Se era eu, por que então o Senhor não me alertou? Eu poderia fazer qualquer coisa que o Senhor quisesse. Mas o Senhor também, conhecendo a mim e conhecendo a nós, Ele sabe que tem coisas que não adianta serem só faladas. O propósito de Deus, as coisas, as provações de Deus, não é para nos fazer sofrer, é para nos fazer crescer. A vontade de Deus é que nós cresça, a vontade de Deus é que em tudo nós vá bem, mas para isso a gente precisa conhecer um pouco mais de Deus, a gente precisa ousar um pouco mais da fé. E quando eu então entendi que era comigo o processo, a menina que era mimada, a menina que era chorona, já não existia mais. Quando eu percebi que era eu o processo, que era comigo o particular com Deus, eu procurei a menina sensível, eu procurei aquela menina que dependia de todo mundo, e já não era mais eu. Eu agora estava diferente, eu agora estava uma mulher determinada, uma mulher com uma confiança em Deus que não tinha e não tem quem abalasse. Uma mulher que, quando entende hoje, que se ela dobra o joelho e diz, Senhor, eu nem preciso muitas vezes dobrar o joelho. E o Senhor responde minhas orações. Quando eu consegui compreender isso, o Senhor nos enviou a proposta, através do servo de Deus, para virmos para Curitiba. Outrora, há 3 anos, antes daqueles 3 anos de processo, se alguém dissesse, Ana Paula, você vai sair de São Paulo, você vai sair de perto da mamãe e do papai. Eu dizia, jamais, morro em São Paulo, morro perto da minha mãe e do meu pai, não abandono ninguém. Mas quando eu já tinha aprendido com o processo e o Senhor disse, vai, eu obedeci. Tirei uma palavra, pedi confirmações e o Senhor em tudo me confirmou, dizendo que era comigo e Ele seria comigo. E eu obedeci mais uma vez e vim. E desde que eu vim, o Senhor tem honrado, o Senhor tem abençoado, o Senhor tem multiplicado. Quando eu cheguei, aí antes de eu vir para cá, também queria deixar aqui em pauta, eu tentei procurar, pesquisar este bairro que eu estou pela internet, para me saber o que era aqui que estava me esperando, como que era o lugar que estava me esperando. E não tinha no radar nenhum do GPS, nenhum do Google, nenhum esse bairro que eu estou. O Google não me dizia como que era. Ia dizer, Senhor, como é que eu vou para um lugar que eu não conheço, para conhecer, ver pessoas que eu nunca vi na vida. Não tinha e não tenho parentes aqui. E as pessoas diziam, você é doida, você vai largar tudo que você tem aí para ir embora, onde você não conhece, você não tem nada lá. Você vai morar lá de favor, como é que você vai fazer isso? E se não der certo? E eu dizia, o Senhor falou que era comigo. E todos, até mesmo às vezes pessoas da minha família, tentavam me desencorajar. Mas eu esperei, eu confiei no Senhor, porque como eu disse, aquela menininha insegura já não existia mais. Eu lembro até mesmo quando eu conto sobre isso, que enquanto eu era jovem, 18, 19 anos, tentei uma experiência com Deus. Tentei viajar sozinha, sem minha mãe, sem meu pai, e na época ainda era solteira, para fazer a obra. Passei 5 dias dentro de uma pousada, chorando e pedindo para o Senhor me socorrer. Aquela era uma menina,
E sempre quando meu pai lembrava dessa história, ele ria, e esses dias ele também estava lembrando. Eu disse, mas aquela que voltou aquele dia, daquela experiência não é mais essa daqui é outra mulher, o Senhor me transformou em outra mulher. Amém. E quando eu passei por tudo isso, quando eu cheguei aqui, o lugar não era bonito, a casa que eu estava não era bonita. E o Senhor sabe o quanto que eu me desesperei. Mas em todos os momentos eu dizia, Senhor, eu confio em Ti. O meu esposo não conseguia emprego, eu não conseguia também trabalhar. E o alimento estava quase faltando. Quando eu abri a geladeira, porque as minhas filhas estavam querendo comer, e não tinha nada para elas poderem comer. Eu lembro, como hoje, que elas pararam junto comigo na frente da geladeira. Só que eu simplesmente disse, Senhor, eu não aceito isso. E eu fechei a porta. Naquela hora, assim que eu fechei a porta, eu não fiz uma oração cumprida. Eu só falei isso. Senhor, eu não aceito isso. Porque eu confiava e eu confio em Deus. Então, naquele momento, eu estava dizendo para ele, tu falou, eu cumpri, eu estou aqui e eu não aceito. Eu estou confiando na tua palavra. E quando eu disse para o Senhor que eu não aceitava, eu fechei a porta, na mesma hora, bateram palma. Fui atender, um irmão veio, irmã, me desculpa, eu vim aqui, eu só vim trazer uns negocinhos, já estou indo embora. E ele deixou várias sacolas e ele saiu. Quando ele saiu, nós abrimos as sacolas, tinha comida, tinha mistura, tinha bolacha, tinha tudo o que nós estávamos precisando. Glória As minhas filhas estavam de boca aberta e quando eu olhei para elas, a mais velha disse, mamãe, a senhora mal fechou a boca. E eu disse, filha, isso é fé. Quando você confia, quando você acredita no Deus que você serve, Ele nos honra, Ele nos dá aquilo que nós precisamos. A dificuldade hoje é o povo ter essa fé. Porque todo mundo, se você perguntar, diz, eu tenho fé, eu acredito. Só que ela acaba, no decorrer, no momento da luta, se desesperando, colocando a mão na cabeça, se chacoalhando, mas esquece de olhar para aquele que disse e é fiel para cumprir. E passou-se o tempo, houve outro momento de luta, e eu disse, Senhor, eu não vim neste lugar para passar mais humilhação. Eu não vim nesse lugar para mais uma vez sofrer, porque eu vim para cumprir a tua palavra, eu vim para trazer a tua palavra, mas eu não quero mais ficar aqui nesse lugar, porque onde eu estava era um lugar também que eu dependia, né? Era uma casa de outra pessoa, que eu estava morando de favor, e não durou uma semana. E o meu esposo recebeu uma proposta de comprar essa casa que hoje eu estou. E quando ele veio em casa, me chamou para mim olhar a casa, eu olhei e disse, Senhor, se é da tua vontade, amém. E passou o dia, quando foi no final do dia, para nós comprar a casa, o propósito era dar o nosso carro. E quando chegou no final do dia, a mulher disse, eu não quero mais aceitar o seu carro. E meu esposo já lá na sala, todo agoniado, conversando com a mulher, e eu estou no quarto, deitada e dizendo, Senhor, tá na tua mão. Calma, calma, calma. E o meu esposo daqui a pouco levantou, nega, o inimigo já está querendo cirandar, já está querendo tomar o que é nosso. Eu disse, amor, nós tiramos uma palavra e o Senhor confirmou que era nossa. Então, calma. E ele mesmo assim ainda ficou meio assim afoito, meio agoniado, não aguentou um pouco e foi lá até a moça. E quando ele chegou lá, ela foi e disse para ele, eu disse que eu não queria o carro, mas a casa é sua. Aí ele disse, mas eu não tenho dinheiro. A casa é 130 mil e eu não tenho dinheiro. Tudo o que eu tenho para poder te dar hoje é só R$1.000. A mulher disse, você me dá os 1.000 e continua pagando a parcela do jeito que der. E a casa é sua. E para a glória de Deus, já estou aqui, já tem quase um ano. E já estou em Curitiba, já vai fazer agora dia 2 de julho, 2 anos, para a glória de Deus, vivendo muitas bênçãos, muitas maravilhas de Deus. Glória a Deus. Tudo através da nossa fé. Amém. Amém. Eu amo essa história. Eu Né, estava falando sobre essa sua experiência, né? Recente com Deus, a experiência que vocês tiveram, Sim. né? Recentemente com Deus, com relação à casa, para um amigo. E
isso acrescentou também a minha fé, fortaleceu, né, a minha fé, porque nós servimos ao mesmo Deus. As nossas Verdade. necessidades, elas podem ser diferentes, mas Sim, nós sabemos que com o mesmo poder que Deus operou esse milagre na sua vida, pode operar na minha vida e pode com operar na certeza. vida de todas as pessoas que agora estão ouvindo esse Amém. testemunho, né? Esta palavra. Desculpa interromper, mas eu tinha que comentar que eu realmente gosto muito desse seu Amém, testemunho. que bênção. Fica à vontade, Sim, nega. muitas, como eu digo, né, são muitas experiências e essa de todas, com certeza, é uma das grandiosas que eu tenho vivido, Sim, né? E é que nem você mesmo disse, não somente você, como muitas pessoas hoje têm visto, né, o agir de Deus na minha vida, na sim, vida da minha família, aqueles que conheceram, acompanharam a minha história, alguns deles estão nos assistindo hoje, sabem da minha luta, há um pouco dela, né? Porque, como eu sim, digo, quando a gente tem uma responsabilidade para levar a palavra, a gente dificilmente a gente conta as nossas dores. Esses dias eu até verdade. postei uma foto minha, que eu estava nessa foto sorrindo, mas era daquele outro tempo. E eu dizia nesse dia, mesmo com esse sorriso, só o Senhor sabia o quanto eu estava triste. Eu tinha um sorriso no rosto. E quantas vezes? Quantas são as vezes que as pessoas estão sorrindo? Hoje mesmo é um tempo que está assim. Muitas pessoas sorrindo, mas aqui dentro é só Deus e ela que sabe o quanto ela está sofrendo, o quanto ela Verdade. chora. E às vezes o choro, ele é aquele choro, como eu disse que eu estava, aquele choro calado, aquele choro, né, Contido, né? contido, exatamente, né? As pessoas ao seu redor, você quer esconder delas, você que não quer que elas saibam, Sim. até mesmo, Até às para vezes você até protegê-las, né? exatamente. Ou até mesmo para evitar de ouvir delas algo que possa te entristecer ainda mais, Sim, porque ainda tem mais. pessoas que ainda é assim, né? Em vez de dar uma palavra amiga, ainda te põe mais para baixo. Lembrando Sim, disso, eu até me recordo que nesse tempo dessa guerra, dessa luta que eu estava, daqueles 3 anos, eu tinha falado para alguém sobre a minha situação. Eu consegui falar para alguém, uma pessoa muito próxima a mim, que eu não estava bem. Sabe, eu consegui pedir, através do meu jeito, ajuda. Dizendo, eu tô me sentindo muito fraca. Eu tô me sentindo, sabe, assim, muito desanimada. Eu não consigo, não tenho força. E depois, a pessoa, eu pego a pessoa falando, fazendo uma comparação com galinha e com águia. E dizendo assim, a galinha, ela olha para baixo, sempre está olhando para baixo. A galinha, ela sempre está dizendo, tô fraca, tô fraca, tô fraca. Já as águias não, como se fosse então ela só a águia, né? As águias não, elas têm visão para o alto, elas têm uma grande visão, elas voam alto. E naquele dia eu olhei e disse, Senhor, tem misericórdia. Eu até ri por dentro, não quis rir para fora para não, né, sim, prejudicar outra pessoa, mas por dentro eu ri e sim. disse, eu não sou essa galinha. Eu não sou esse tipo de ave que ele está dizendo que eu sou. Eu sei quem eu sou, Senhor. Eu sou uma águia. Eu creio em Ti, eu confio em Ti. E se eu não fosse como uma águia, eu não estaria suportando tudo que eu estou suportando. Mas doeu. Só que no mesmo dia, quando eu estou na minha casa, resolvi abrir o Facebook. E lá tinha alguém que tinha escrito sobre a galinha e sobre a águia. Essa pessoa disse assim: podem até dizer, ou não me recordo se de você parecer uma galinha, mas quando você é águia, você é águia. Eu não me recordo, mas essa pessoa foi justamente você. Amém. Mas foi Lembrei uma palavra, agora. foi uma frase tão pequena, mas nega falou demais comigo, sabe? Amém. Me deu força, me levantou de novo, me fez realmente entender e acreditar naquilo que eu estava dizendo para mim mesmo. Sim, Que eu era uma águia, que eu sou uma águia, e não tinha luta. Não, todos nós temos um momento de fraqueza. Existe até sim, a história dizendo que a águia tem um momento que ela também precisa de renovo. E para ela chegar nesse sim, momento, ela sofre muito, ela tem muitas dores.
É um E momento de fragilidade, né? exatamente. E eu louvo ao Senhor porque foram através dessas palavras, né, e de sempre Ele estando falando comigo, através de um louvor, através de uma pregação, muitas das vezes até mesmo sua, o Senhor me sustentou, e é Amém. graças a Ele que eu estou aqui. Amém, glória a Deus. A grande verdade é que nós não somos o que as pessoas dizem que nós somos. Sim, Nós exatamente. somos o que a Bíblia diz que nós somos. Seja Opa, para mal, seja para bem. Não sim, é? A opinião que deve contar é a de Deus. E a verdade. opinião de Deus está expressa por meio da sua palavra. Sempre vai haver alguém para nos apontar de forma pejorativa, né? Sim, A gente percebe que algumas pessoas parecem ter o prazer, né, de perjurar, de maldizer, verdade. de nos apontar fraquezas, como se elas também não tivessem, né? Uhum, Mas que, na sim, verdade, eu acho que nem chega a ser fraqueza, é só um momento de fragilidade. E ele verdade. é necessário, porque nós somos humanas, né? Sim, Mas eu louvo a Deus porque o Espírito Santo está sempre atento ao que nos acontece, né? verdade. E tão logo o inimigo tente nos abater, o Senhor vem para nos levantar, para Glória a nos Deus. lembrar de quem nós realmente somos, né? Do que nós Isso. realmente somos capazes. Você sabe o quanto eu te admiro, eu gosto muito de você, tenho muito Uhum, carinho por você. E uma das coisas que eu falo sobre você, quando comento alguma coisa sobre você, é que assim, você subiu no meu conceito durante todo esse processo que você passou, né? Porque a antessala da aprovação é aprovação, né? sim, verdade. Geralmente, antes de você se achar no paraíso, você passa por um inferno emocional, Uhum, espiritual, físico, né? E eu sim, acompanhei o que você passou. Eu sei que você não verdade. chegou aí de graça aonde você está Uhum, agora, né? sim, Houve um preço e você pagou, né? graças a Com a ajuda Deus. do Senhor, você pagou, espiritualmente falando, né? Então, assim, nossa, como você subiu no meu conceito. Meu Deus do céu, eu acompanhei esse processo que você disse que Uhum, você passou de uma menina, sabe, para uma mulher forte, destemida, obstinada, né? Porque o Daniel que entra na cova não é o mesmo que sai, né? Você verdade. nunca vai sair do processo a Uhum, mesma de jeito pessoa. nenhum. Não, não, de modo algum. E mais, tem uma coisa que eu gosto de dizer que é assim, você só sai do processo se for aprovado. Se saiu, é porque foi aprovado. Só Sim, sai do glória a Deus. processo se for aprovado, né? Não tem Verdade. como, assim, no deserto do Senhor, não tem como haver abandono, por exemplo, na escola. Quando você não quer Sim, mais, você não está gostando, você não está dando conta, você abandona, né? Só que quando Deus nos coloca em um processo, não dá para abandonar, né? sim, Ou você sai, mas você só sai se você for aprovada. E você foi, né? graças a Olha Deus. quantas coisas se passaram desde então, né? Como Verdade. Deus agiu maravilhosamente com você. É claro que a gente sabe que isso não foi da noite para o Não. dia, né? Uhum. Foi exatamente isso, foi um processo. E todo processo de Deus tem começo, meio e fim. Tem Enfim, uma coisa que eu gosto de falar nas minhas oportunidades que é assim, né? Deus nunca vai permitir que se passe alguma coisa em minha vida de modo que no final, quando alguém me perguntar, nossa, como é que foi? Eu reajo como uhum. Chicó. Ah, não sei, só sei que foi assim, né? Só Não, você tem que ser capaz. Você tem que ser sim, capaz de elaborar. Você tem que ser exatamente. capaz de contar a sua história, de contar o seu testemunho, de contar a sua experiência, para que outras pessoas possam ouvir com entendimento e que isso Sim, possa gerar esperança no coração delas, né? Eu verdade, confesso que eu fiquei muito feliz quando o Senhor colocou em meu coração que você fosse a primeira pessoa a amém. ministrar nesse propósito, minha experiência com Deus, né? Porque eu sei que você tem um celeiro, né, de bênçãos, de experiências, de Graças a vivência Deus. com Deus. E eu sou muito feliz em ser um canal para que outras pessoas possam ter acesso a isso. Se você quiser continuar, se quiser deixar uma palavra, fica à vontade, tá? Sim.
Eu queria deixar assim, porque enquanto eu estava falando, como você mesmo disse no começo, né, poderiam ser experiências. E tem sim experiências. Se tratando do material, né, a gente pode alcançar pessoas ao qual estavam ou estão precisando de algo material. Mas tem também aqueles momentos e pessoas que muitas vezes oram, estão orando, buscando de Deus um milagre, né? Na vida espiritual ou carnal, né? Porque não existe só uma bênção material, não existe só a bênção carnal, também existe bênção espiritual. E tudo, às vezes, uma coisa só envolve todas juntas, abala todas juntas, né? Sim. E eu estava até mesmo ontem conversando com o nosso pastor aqui, né, aqui de Curitiba, e eu estava falando sobre uma das coisas que o Senhor fez na minha vida, que foi uma cura do vitiligo. Quando eu falei sobre essa enfermidade, ele disse, mas que enfermidade é essa? Falei, sabe aquelas pessoas que o Senhor vê toda manchada de branco? Geralmente quando ela é morena, faz mancha branca, né? Fica aparecendo uma mancha branca, até a hora de você olhar e algumas só tem uma manchinha morena da cor dela, outrora, né? Em alguns pontos pequenos e o restante já foi tudo tomado. Foi essa enfermidade que veio sobre mim. Quando essa enfermidade veio sobre mim, ela vem de pedacinho em pedacinho, aparecendo algumas manchas. De princípio, você até, dependendo do jeito que achar que o povo fala assim, pode ser verme, se for no rosto, né? Pode ser verme, alguma coisa assim. E foi passando, ela foi crescendo, ela foi se espalhando, e eu passei a procurar os médicos. Quando eu passei, a médica olhou e já na hora disse, isso é vitiligo. Eu falei, o que é isso? Aí ela explicou a mesma coisa que eu acabei de explicar agora, né? Falando que era igual essas pessoas que você vê toda manchada. E ela disse que isso se propaga, ele vai continuando, ele vai tomando conta. E onde tem essa mancha, a pele fica muito sensível, você vai precisar passar alguns cremes que o dermatologista vai te passar e tudo mais. Aí eu fui pesquisando, eu fui consultando, perguntando para os médicos, e eles dizendo, isso não tem cura. Eu, como não tem cura? Não tem cura. Só tem tratamento. Não existe cura para essa doença. E eu saí daquele consultório horrorizada. Quando eu saí daquele consultório, eu ainda me deparei com uma moça que já estava com o rosto totalmente tomado pela mancha. Quando eu olhei aquilo, eu comecei a chorar. E eu dizia, Senhor, eu não quero ficar assim. Senhor, eu não quero ficar assim. E as manchas cresciam. E eu orava. E eu lembro como hoje, que teve um dia, eu morava nessa época em cima da igreja, eu desci no meio da tarde, porque eu tinha acabado de me olhar no espelho e eu vi que a mancha já estava aparecendo. E eu desci para a igreja, porque naquele momento que eu me deparei no espelho com aquela mancha já exposta em uma roupa tão, né, poderia esconder, eu desci. E quando eu pensei em dobrar os joelhos, as lágrimas eu já tinha visto batendo num banco da igreja. E eu comecei a chorar. E eu dizia, Senhor, eu não quero. Eu não aceito essa enfermidade. Senhor, eu já tive tantas enfermidades e realmente eu as tive. Tanto que parece engraçado e hoje para mim até é. Meu irmão caçula dizia assim, Paula, quando você for no médico, você não pode dizer para um médico o que é que você tem. Você tem que dizer o que você não tem. Porque você tem muita coisa. Cada dia que eu ia no médico era uma coisa nova que eu descobria. E então, naquele momento eu disse, Senhor, eu já tive muitas e tenho muitas enfermidades. E eu suporto todas elas. Muitas delas me causam dores diárias e eu suporto. Mas essa não, Senhor. Essa está mexendo com o meu psicológico, com o meu emocional, com a minha autoestima, a pouca que me resta. Está acabando comigo, eu não aceito. Então, se houver uma fila, olha o atrevimento. Se houver uma fila, Senhor, me põe no primeiro lugar. Mas me dá essa cura, me dá esse milagre. E eu me recordei naquele momento até mesmo sobre o paralítico no tanque de Betesda. Tinha tanta gente buscando a cura. Tanta gente esperando o movimento das águas. Mas naquele dia, o Senhor vai até ele. Não foi ele até o tanque. E o Senhor deu a cura para aquele homem. E assim eu também pedi ao Senhor que fosse comigo.
E naquele dia eu comecei a declarar: eu estou curada. Eu estou curada. As manchas ainda estavam lá, mas eu dizia: eu estou curada. E eu comecei Amém. a sentir no meu corpo, no meu íntimo, que eu estava curada. E quando eu comecei a falar isso, eu, empolgada, resolvi falar para o meu irmão, aquele que eu mais amo, aquele que mais está comigo, estava comigo na época, que eu mais conversava. Eu disse: ó, tô curada. Naquela hora, usado, não sei, mas alguém tentando minar a minha fé. Ele olha e diz assim: mas e se você não tiver? Você está dizendo que está curada, mas e se você não tiver? E se essas manchas não sumirem? Arrebentou, Kelly. Só que na mesma hora eu olhei para ele e disse: eu tô curada. E ele saiu, porque ele estava na minha casa. E ele saiu, ele foi embora. E enquanto a minha mente queria dizer para mim: ó, parou. Parou. Você pode não estar curada. Parou de falar. O Espírito de Deus me tomou e disse: você está curada. E Glória eu a comecei de novo Deus. a declarar: eu estou curada. E eu sozinha no meu quarto, eu comecei a falar: eu estou curada. Quanto mais a minha mente tentava Glória refletir a o que ele Deus. falou, o Espírito do Senhor em mim gritava: eu estou curada. E eu dizia: eu estou curada. Hoje não há manchas no meu corpo. Glória E a o que os Deus. médicos disseram que não havia cura, houve cura em mim. Glória a E é Deus. incrível, porque há uns dias, uns meses, melhor dizendo, atrás, meu esposo me vendo tomando banho, ele disse: engraçado, só ficou uma manchinha desse tamanho aí, bem aqui no meu quadril. Eu acho que é o Senhor deixou para você se lembrar todos os dias do milagre que ele fez na sua vida. Eu disse: não. Talvez ele deixou para você, quando olhar para o meu corpo, lembrar do milagre que ele é Deus para curar. Mas eu jamais. Glória. Todos os dias eu louvo ao Senhor por essa cura. Quando eu vejo Amém. pessoas com essa enfermidade, eu louvo ao Senhor por essa cura. E posso dizer para elas, e até mesmo se tiver alguém me ouvindo e me vendo hoje, eu posso dizer: não há enfermidade que o médico desenganou que o Senhor não possa dar como cura, como declarado a cura. Glória a E eu louvo ao Deus. Senhor por tudo que Ele já fez, Ele ainda faz em minha vida. E eu creio que o Senhor há de continuar fazendo na minha, na sua e na de quem nos Amém. está assistindo. Eu não sei qual é a sua luta, eu não sei qual é a sua prova, não sei qual é a sua dor, eu não sei sequer quantas vezes o adversário tem tentado tirar a sua fé, aquele pouquinho de esperança que ainda existe em você. Mas eu sei que o meu Deus, o Deus de Abraão, como eu li aqui, ele é fiel. E a única coisa que ele quer de nós é que nós possamos crer. Mas, Senhor, Amém. tá impossível, creia. Mas, Senhor, disseram que não dá, creia. Mas, Senhor, me desenganaram, creia. Tão somente creia e não se desespere. Eu digo que não é difícil a gente orar. O difícil é a gente confiar, é a gente esperar, porque o meu tempo é já, o meu tempo é agora. Muitas vezes a pessoa pode chegar e dar sentença agora, alguém pode bater na minha porta e dizer: olha, você não pagou o aluguel, você tem que sair hoje. Mas no hoje o Senhor também pode fazer milagres. Até Sim. mesmo como você, minha irmã, já pregou muitas vezes, até meia-noite Sim. ainda é dia. E eu creio, e eu Glória a vivo. Eu Deus. vivi e Amém. vivo isso. Amém. Glória a Deus. Que lindo. Maravilhoso. Sem Amém. palavras, nega. É sempre tão bom a gente ouvir Deus falar, né? Verdade, Como né? Deus é bom, como Deus é generoso, né? Eu acho que eu nem consigo encontrar uma palavra assim que seja justa para definir a bondade do nosso Deus, né? É verdade, amém. Fica até difícil assim comentar, sabe? Porque é impressionante como a palavra ela sempre tem endereço certo, né? Verdade. E inevitavelmente, quando ela entra, ela produz o efeito, né? Sim, Para o qual ela foi.
designada. Eu queria pontuar algumas coisas assim. Fique à vontade. Também Deus estou aqui usou para ouvir. você, né? Não, de maneira nenhuma, pelo amor de Deus. A minha intenção não é Eu acrescentar, não, porque quero Deus já falou. É comentar, né? Eu estou também. tão feliz que eu Eu quero quero. comentar, né? Amém. Fique à vontade. Eu vou comentar as poucas que eu consigo me lembrar, né? Eu fiquei tão emocionada, de verdade, sabe? Cada um sabe da sua dor, né? Cada um Verdade. sabe da sua luta, da sua dificuldade. Então, quando Deus fala, quando Deus toca, a gente sente. Amém. E uma das primeiras coisas que você falou sobre quando Deus mandou você ir para esse lugar, que você falava para o Senhor, mas a quem o Senhor vai tratar? Com quem o Senhor vai tratar? Né? A grande verdade é que por mais que você seja temente a Deus, e eu sei que você é, por extensão obediente, porque quem teme de verdade obedece, né? Verdade. Deus sabia que haveria resistência, ainda que Muito. ela não fosse verbalizada, né? Sim. E Deus me fez lembrar de uma experiência que eu tive. Logo assim que casei, eu e o Gênesis precisávamos de um lugar para congregar, né? E nós começamos a orar e a visitar algumas igrejas. E aí um dia vieram alguns irmãos orar com a minha mãe. Sempre tinha irmãos e irmãs vindo à casa da minha mãe, missionária Maria, para vê-la, para orar com ela, né? E aí nesse dia, diferente do que costumava acontecer, Deus não falou comigo, Deus falou com o Gênesis. Todas as vezes que nós estávamos juntos, quase todas as vezes em que nós estávamos juntos, quando Deus ia falar, Deus falava comigo, não falava com ele. Só que naquele dia já começou diferente, porque Deus usou o profeta para falar com ele e não comigo. E aí Deus usou o irmão e falou assim para ele: eu vou te dar uma direção e eu quero que você siga, independentemente de se a pessoa vai te acompanhar ou não. Na hora, eu soube que aquela indireta era para mim, foi a indireta mais direta, né? Sim. Porque Deus, ele não insinua. Deus, Verdade. ele não insinua. Deus, ele não dissimula. Ou ele fala, ou ele não fala, né? Nós seríamos muito mais felizes se no nosso trato para com as pessoas nós fôssemos assim tão íntegros, tão diretos, né? Não ficássemos postando, falando, jogando indireta. Deus, ele é muito direto, né? E Deus falou para ele assim: olha, se quiserem te seguir, sigam. Se não quiserem, que não sigam. Eu me ofendi. Na hora, no meu coração, eu me ofendi, porque eu sabia que era de mim que Deus estava falando. E eu achei aquilo um absurdo, sabe? Eu falei: como assim, Deus? O Senhor sabe que eu jamais te desobedeceria, né? Se o Senhor dá para ele uma direção, é claro que eu vou. Como que o Senhor fala comigo? Com ele, sobre Sim. mim dessa maneira, né? E aí, passado alguns dias, o meu marido decidiu ir cooperar numa igreja aqui perto de casa. E nesse dia eu não fui. Para o meu desespero, ele amou a igreja. E essa era a única igreja que eu dizia para Deus: para essa Não. eu não vou. Quando ele chegou em casa, que ele falou: olha, mulher, achei a igreja. Aí, quando ele falou, eu falei: não acredito. Pensei comigo, falei: meu Deus do céu. Antes que eu terminasse de pensar, o Espírito Santo me fez lembrar do que ele tinha falado com ele. E de como eu tinha reagido em silêncio. Ninguém ouviu, mas eu sabia. E aí, eu falei: Senhor, realmente, como Deus nos conhece. Aí talvez alguém vai dizer assim: ah, irmã, então você não era tão temente assim, você não era tão obediente. Não é isso. A questão é que, às vezes, Deus permite essas coisas acontecerem para nos mostrar que ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Sim. Eu quero aproveitar esse gancho para falar sobre quando Jesus diz assim a Pedro: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. E Pedro se ofendeu. Sim. Pedro se ofendeu. E ele disse: Ele Senhor, acreditou. isso! Ele disse: Senhor, eu jamais faria uma coisa dessa. Eu jamais te abandonaria. Eu jamais te deixaria. Eu morreria pelo Senhor. E pasmem,
Pedro estava dizendo a verdade. Aquela era a verdade que ele conhecia, mas aquela não era toda a verdade, porque só Deus conhece toda a verdade. Eu tenho para mim que foi esse episódio de Pedro que deu origem ao conto, ao dito que diz assim, olha, não cospe para cima que cai na sua cara. Nunca diga, eu nunca vou fazer, eu nunca vou falar, eu nunca vou mudar, eu nunca vou agir assim, eu jamais faria tal coisa. Deus precisava mostrar, Jesus queria mostrar para Pedro que conhecia ele melhor do que ele mesmo. Ele estava sendo sincero? Ele estava sendo sincero. O que ele não sabia é que na hora que ele tivesse que escolher entre a vida dele e a vida de Jesus, ele ia escolher a dele. Mas Jesus já sabia disso. Por quê? Porque Deus é onisciente. Eu costumo dizer assim, tem coisas sobre você que você vai morrer sem saber. Deus sabe sobre você, sobre mim, sobre nós, coisas que nós nem imaginamos. Sim. E naquele momento Deus me fez lembrar. E o Senhor mostrou para mim que Ele me conhecia melhor do que eu mesma me conhecia. E detalhe, não teve Cristo que me fizesse ir para aquela igreja. Entendeu? Eu fui pro altar, eu chorei, eu gemi, tentei ir algumas vezes, até que um dia eu falei pro meu marido, olha, eu tô indo atribulada e tô voltando quase endemoniada, não tá dando certo não, eu vou ficar em casa, até Deus tratar comigo, eu reconheço que o problema não é a igreja, o problema não é o pastor, o problema não são as pessoas, o problema sou eu, é comigo, o problema é comigo, porque quando a gente lê sobre a parábola do semeador, a gente entende que o problema não era a semente, porque toda semente que vem de Deus é boa. O problema é a terra onde ela caía, ou seja, o nosso coração. O problema é o nosso coração. Toda semente que vem de Deus é boa, toda palavra que vem de Deus é boa. Toda exortação, todo cajado, tudo, vamos resumir, tudo que vem de Deus é bom. Só que nem sempre o nosso coração está preparado para receber. Né? Então, naquele dia, o Senhor me confrontou e mostrou para mim. E depois disso, nunca mais, quando Deus falou alguma coisa do tipo, alguma coisa sobre mim com a qual eu não concordasse muito, eu nunca mais me manifestei. Tipo assim, Senhor, tu sabes, né? Se o Senhor está dizendo que foi exatamente o que aconteceu com Pedro. Olha que coisa poderosa, né? A Bíblia diz que Pedro negou a Jesus 3 vezes. Depois que Jesus ressuscita, e ele aparece para os discípulos, ele chama a Pedro em particular. E ele pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Pedro, tu me amas? E ele diz, sim, Senhor, tu o sabes. E eu quase me atrevo a dizer que Jesus deve ter olhado para ele e falou, agora você entendeu. Agora você sabe quem é que manda, quem é que entende, quem é que conhece. Só Ele nos conhece. Desse modo, só Ele nos conhece, né? Então eu lembrei disso e eu queria compartilhar também, porque aconteceu comigo, né? E é o que eu falei, se Deus tivesse falado para você antes, ainda que você não verbalizasse, você ia resistir, né? E talvez, infelizmente, você não dissesse amém, né? E olha quanta coisa você teria perdido. Né? Quanta coisa você teria perdido. Então, eu queria colocar nesse ponto que a melhor coisa que pode nos acontecer, às vezes, é sermos confrontados. Sim. Sabe? A melhor coisa que pode nos acontecer. A melhor coisa que pode nos acontecer é Deus nos forçar a entrar pelo caminho. Sabe? Sem nos dar satisfação. Porque, afinal, Deus não deve satisfação a ninguém, né? Só que depois que o processo se finda, depois que o processo se conclui, a gente percebe que foi a melhor coisa que poderia ter nos acontecido. Eu tenho certeza que, considerando tudo que você conquistou desde então, você não abriria a mão desse processo, porque ele foi fundamental para você chegar aonde você chegou, para você estar onde... Ali foi uma faculdade. E eu digo, mas eu amei a experiência. Porque foi uma surra boa, né? Foi uma surra boa, toda né? surra de papai é bom. Às vezes, quando eu vou pregar e eu percebo que a igreja está reagindo como se eu estivesse batendo demais, né? Eu brinco, eu digo, olha, você está reclamando,
tá achando que o cajado é pesado, aproveita, porque se fosse Jesus pregando aqui pessoalmente, era na base do chicote, né? Porque com Jesus não era na base do cajado, não, era na base do chicote. Então é bem como você disse, toda a surra do papai é bem-vinda, é para o nosso bem, né? Todas as vezes que Deus usa de vara conosco, ele está querendo provar para nós o quanto ele nos ama, porque Sim. ele só corrige aquele a quem ele ama. E o filho que ama, ele ama a correção, né? Exatamente, exatamente. Quando a gente é de Deus, a gente ama a disciplina, sim, né? Sim. A gente ama a correção, né? Tem uma coisa que eu gosto de falar para o meu esposo, que é assim, se eu fizer uma comida e ela não estiver muito boa, e você não me falar, você tira de mim a oportunidade de melhorar. Verdade. Então você tem que me falar. Né? Se eu estiver longe do 100%, se eu estiver distante da perfeição, você tem que me dizer. Porque o que vai acontecer? Se eu for humilde, porque tem isso também, né? Para aceitar a correção, tem que ter humildade. Tem que ter humildade, né? Eu vejo que tem pessoas que, assim, tem gente que quer ser mais santa que Jesus, né? Eu vejo alguns irmãos agindo para com outras pessoas como se ser crente é para gente fraca, ser cristão é para os fracos, eu só é santo. Né? Só que não. Né? Então, a gente é aperfeiçoado quando a gente aceita a correção, a gente é aperfeiçoado, você busca o melhoramento, né? E viver com Cristo, viver em Cristo é isso, é estar em constante processo de melhoramento, né? Eu tenho dito isso nas lives, a gente melhora como pessoa, a gente melhora como servo, a gente melhora como mãe, a gente melhora como esposa. E o quanto nós ainda precisamos melhorar, né? Sim. O bom é saber que Deus está sempre pronto a nos ajudar, né? Ele não vai só exigir de você, ele vai exigir, mas ele também vai te auxiliar. Ele vai te dar toda a assistência e recursos necessários para que você alcance essa melhora, né? Para que você se permita, para que você aproveite, porque é isso, né? À medida que você vai melhorando, você também vai aproveitando, porque quem não quer ser uma pessoa melhor, né? Sim. Qualquer pessoa dotada do mínimo de inteligência quer se tornar uma pessoa melhor, e nós somos inteligentes, né? Logo queremos melhorar. Então é maravilhoso, é coisa muito linda. Né? Então, quando Deus falar alguma coisa, você que está aí acompanhando a live, quando Deus falar alguma coisa sobre você com a qual você não concorde, não verbalize, não resista. Acredite, Ele sabe o que Ele está dizendo. Porque se existe uma pessoa que te conhece como ninguém, essa pessoa é o nosso Deus. É o nosso Deus. E uma outra coisa também que você falou, eu vejo que é uma coisa que faz parte da sua personalidade. Eu percebo que é um traço da sua personalidade isso, né? Você é uma pessoa que você reage bravamente, né? Você nunca diz amém, assim, imediatamente. E isso é importante, né? Porque eu vejo que alguns servos, pessoas leais, pessoas fiéis, pessoas tementes a Deus. Eu não estou falando daqueles crentes faz de conta, não, sabe? Não. Daqueles crentes desviados, não. Estou falando daqueles crente raiz, sabe? Sim. Crente até o tutano do tutano. Tem muito crente raiz sofrendo miseravelmente. E às vezes a gente olha e a gente fala, meu Deus, por quê? Né? E eu percebo que às vezes, é um mal desnecessário. Exatamente. Né? A gente não tem que se permitir sofrer além do necessário. Você tem que se permitir sofrer o que é preciso, porque alguns males são necessários, mas nem todos. Nem todos. Então, significa que eu não posso sair dizendo amém para tudo, né? Talvez o próprio Deus espere de mim que eu reaja, né? Que eu lute até o último, né? Se eu fizer isso e ainda assim o mal prevalecer, então eu vou entender que aquilo foi a vontade de Deus, né? Mas eu não posso desistir antes de tentar. E acredite, Ana, essa palavra falou muito comigo. Amém. Você sabe, né, do meu processo todo. E assim, eu tento ser submissa, mas talvez eu esteja sendo ao extremo, talvez eu devesse,
né? Eu Eu devesse me fico levantar, até isso, aproveitando esse momento, assim, falar o que eu estava realmente sentindo enquanto você está falando aí, porque é a verdade. Eu já tive esse tempo de achar assim que toda prova é de Deus, tudo dor é de Deus, toda luta é de Deus. E eu ia sendo massacrada e aceitando. Mas até um dia que alguém disse assim para mim, eu não quero ser crente. Para que ser crente? Todos os crentes que eu conheço, todos coitadinhos, tudo vive sofrendo, vive passando luta. Eu não sou assim. Eu não aceito ser assim. E eu também aprendi, também ouvi através da palavra de Deus e pessoas pregando que existe o processo de Deus, existe a luta, a prova de Deus, e lutas que não foram enviadas por Deus, né? sim, Lutas que alguém enviou e colocou na sua mão, ou que você mesmo pegou com a própria mão. Então, eu sim. preciso entender qual é essa luta, qual é esse processo, da onde que veio esse processo. Se esse Qual a processo origem, né? é de Deus, então, amém. Deus sabe que eu vou ter, Sim, Ele vai me conduzir, vai me dar força para que eu possa suportar. Agora, se é uma prova que eu estou passando, e ela não termina, porque, como você disse, o processo de Deus, ele tem um final, né? O Senhor não nos sim, joga para o deserto e nos deixa lá, vão ter sim, um tempo para sair. O povo de Israel ficou lá muito tempo, muitos anos, por conta das suas desobediências. E uma coisa que eu vivo ultimamente falando, pelo também, talvez não, porque eu aprendi, eu sempre insisto com o povo, um jeito que eu achei diferente de explicar para as pessoas. Eu digo assim, se você está na escola, você fez lá o primeiro, segundo, terceiro, a quarta série, eu estou dizendo até mesmo que foi o que aconteceu comigo. Na quinta, toda vez eu arrumava serviço e eu saía da escola. Mas todo ano, quando eu resolvia voltar, era para qual série que eu voltava? Para a quinta. Eu sempre voltava para a mesma série. Se todas as sim, vezes o Senhor te põe em uma situação, em um processo, porque Ele quer te ensinar algo, se você não tentar entender o processo, se você não observar o para quê daquele processo, porque tudo de Deus é assim, tem um para quê. Se sim, você não conseguir entender, longo vai ser este caminho. Mas quando eu sim, entendo, quando eu obedeço, quando eu aceito, mas, porém, também determino um tempo, um prazo de validade para aquela situação, eu recebo de Deus. Eu digo assim, às vezes é normal a gente estar andando e a gente cair. O sim, errado é eu tornar a cair no mesmo buraco duas vezes. Como assim? Eu digo para as minhas filhas, filha, quando você estiver no caminho, não estou dizendo, como fala, verbalmente, verdadeiramente falando da rua, estou dizendo da vida. Quando você estiver em um caminho e você tropeçar, olhe para trás e veja o que é que te fez cair. O que é que te fez sim, tropeçar? Por quê, mamãe? Porque você pode ter que precisar passar por aquele mesmo caminho. caminho. Mas se você observou aonde é que estava o buraco ou a pedra, você não vai passar pelo mesmo lugar. Perfeito. Sempre somos provados. Sempre temos provações. E Sim, todas elas sempre serão diferentes se eu aprendi a passar aquela outra que o Senhor tinha me provado. sim, sim, perfeito, perfeito. Concordo, nega, concordo com você. É isso, né? A gente tem que procurar tirar o máximo de aprendizado, né? E bom mesmo é você aprender, poder aprender ouvindo a experiência do outro, né? Que é uma Sim, coisa também que eu falo. Já pensou se para saber o quanto dói levar um tiro eu tivesse que levar, né? né? Não, tomara a Deus que nunca, né? O bom é você ouvir com atenção e procurar alcançar com entendimento a dimensão, né? Que aquela situação pode te proporcionar em termos de aprendizado, né? Eu falo que o testemunho é importante por isso também, né? Nesse exato momento, existem pessoas que estão passando por situações iguais a que você passou, né? E que ouvindo o seu testemunho e que ouvindo o seu relato, né, vão passar a ter uma outra percepção dos fatos, né? Vão acordar amanhã pela manhã com outro entendimento, né? E o entendimento, ele é essencial, Sim.
né? Não basta ter conhecimento, é preciso ter entendimento. E uma coisa que eu gosto de falar sobre isso é que, assim, existem muitas fontes de conhecimento no mundo, mas só uma de entendimento, e é o Espírito Santo, né? Quando a gente permite que o Espírito Santo nos conduza por esse caminho, o nosso nível de entendimento é levado para um outro patamar, né? E aí, assim, claro, você vai continuar sofrendo, você vai chorar, você vai gemer, mas vai ser bem menos, né? E o melhor de tudo, com a certeza absoluta de que isso vai passar, né? De que isso vai passar. E de que quando isso passar, a sua vida não será mais como antes, só que de uma forma positiva, né? De uma forma glorificada, de uma forma que bendiga ao nome do Senhor nosso Deus, que nos traga contentamento, porque engana-se quem acha que Deus só está preocupado com a sua glória. Aliás, se tem uma coisa com a qual Deus não está preocupado, é com a sua glória, né? Deus tem prazer na nossa alegria, Deus tem prazer na nossa felicidade, Deus tem prazer no nosso bem-estar. Se você está bem, Deus está bem, né? Deus se preocupa com o nosso estado emocional, com o nosso estado psíquico, né? Tanto quanto se preocupa com o nosso estado espiritual, porque na realidade o nosso bem-estar espiritual depende também do quanto nós vamos estar bem nessas outras áreas que nos compõem, né? Que constroem a nossa identidade, né? Que de uma certa forma nivelam a nossa personalidade. Isso é importante, né? Então, só bênção, só bênção. Foi muito bom, nega. Se você quiser falar mais alguma coisa, quiser agradecer, fica à vontade. Só agradecer, amor. Agradecer a Deus, agradecer a você pela oportunidade, Deus por ter, né, me dado essa dádiva de ter hoje o que transmitir para as pessoas, até porque nessa passagem que eu li, no capítulo anterior, fala sobre isso, que a gente temos que transmitir, né, as boas novas para outras pessoas. Porque às vezes a gente acha que é só a gente que está passando por aquilo, a gente acha que é só a gente que sentiu tudo aquilo, mas só as pessoas que passam sabem. E graças ao que o Senhor já tem feito na minha vida, tem alcançado outras pessoas. E que Ele possa continuar alcançando e fazendo muito milagre nas nossas vidas. E teremos ainda muitos testemunhos para contar juntas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ainda vamos dar muito culto de ação de graça, se Deus quiser. Amém. Eu quero Nega, que Deus te abençoe grandemente. Amém. Obrigada por tudo. Obrigada por ser uma bênção, sabe? Por compartilhar conosco essa experiência, essas experiências, né? E que Deus continue te usando poderosamente. Você mora no meu coração, não paga aluguel. Sempre, tá bom? Te amo. Amém. Fica bem. Amém. Tá bom? Amém. Beijo. Tchau. Tchau. E você que esteve conosco até agora, que Deus continue abençoando sua vida também. Toma posse de tudo isso que você ouviu, né? Guarda isso no seu coração, assenta tudo aquilo que você escutou no seu coração e deixa o Espírito Santo guiar você por esse caminho, né? Lembre-se de que o Senhor conhece você como ninguém mais te conhece. Ele conhece você de um jeito que nem você se conhece. Ele sabe coisas sobre você que você ficaria surpreso em saber. A testemunha que está no céu, ela é fiel, né? Se o Senhor falou que você é capaz, né? Não questiona, obedece, sabe? Como eu disse, aquele que teme, obedece. Aquele que teme tem prazer em obedecer. Eu tenho certeza absoluta, que não há uma só pessoa que esteja acompanhando essa live ou que posteriormente vá assisti-la que não tenha do que aproveitar, né? Tenho certeza que o Senhor está nos dando direção, está nos dando entendimento. E qual é o objetivo de tudo isso? Nos conduzir ao plano perfeito. Porque eu insisto, muito provavelmente você vai me ouvir dizer isso em todas as lives, o plano de Deus é perfeito. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Eu costumo dizer que você pode ter dificuldade em lidar com o tempo de Deus, mas com a vontade de Deus, não. Você nunca vai ter dificuldade em lidar com a vontade de Deus. Por quê? Porque ela é perfeita. Não existe a menor possibilidade de você não se identificar, de você não se familiarizar
com os planos de Deus para a sua vida. E quando eu falo de planos, eu estou falando desde a sua concepção, dos planos que Deus tinha para a sua vida, desde a sua concepção, até o dia em que você entrar para a eternidade. Então, não pense você que tudo que Deus tem para você agora, por conta dessa luta que você está passando, é um plano funerário. Não! Pelo contrário, pelo contrário. Deus tem um plano financeiro, Deus tem um plano sentimental, Deus tem um plano espiritual, Deus tem um plano emocional. O Senhor já decidiu-se por tudo. Já está tudo determinado. Você só precisa crer. Você precisa crer, temer e obedecer. Glória a Deus. Em nome de Jesus, guarde isso no seu coração. Compartilhe essa live com outras pessoas. Se você não tiver como colocar isso em suas palavras, deixe que ela também escute, deixe que ela também assista, para que o Espírito Santo possa ministrá-la tanto quanto ministrou a mim e ministrou a você essa noite. Quinta-feira que vem, nós estaremos aqui novamente, às 22 horas, se assim o Senhor nos permitir, se até lá o Senhor não nos arrebatar. E eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Serão 7 semanas de bênção, de muito testemunho, de muita graça, de muito poder. Deus abençoe a cada um de vocês que estiveram conosco até agora. Que você tenha um final de semana abençoado, abençoadíssimo. Eu quero agradecer a sua atenção, a sua paciência, sabe? É uma bênção para mim, é uma bênção para mim, é uma bênção para nós, né? Que nós possamos continuar compartilhando e partilhando das bênçãos que Deus tem nos distribuído. Que o Senhor possa abençoar a sua casa, abençoar o seu trabalho, que em tudo você vá bem, que em tudo você vá bem, é o desejo do meu coração. Amo vocês em Cristo Jesus. Obrigada por tudo. Beijos. Deus abençoe.